Gente, eu me acabo de rir no YouTube, mas eu quero também te convidar para a gente também pensar um pouquinho. Como nós já conversamos, esse é um canal que trata de espiritualidade. Meu nome é Maria Dilma e eu sou terapeuta holística. E hoje eu quero trazer uma história com uma significância enorme para o que eu venho trabalhando desse comportamento que você fala. Já dissemos também que parece simples, mas não é. São muitas as pessoas, são muitos os companheiros que adoecem, como no caso de hoje, porque não tem coragem de falar. E tá tudo bem com isso, porque isso são comportamentos que nós vamos adquirindo enquanto nos formando em adultos, dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos professores, do coletivo, né? Então, eu sempre trago um caso para a gente ilustrar essa minha fala, para vocês verem como que é complexa essa situação. E o caso de hoje é o seguinte: uma companheira, né? Ela se casou e logo depois do casamento, ainda em lua de mel, naquele processo que a gente sabe, né? De se conhecer, da convivência, a mãe do rapaz, ela veio morar com o filho e com a nora. Só que o que aconteceu? O filho, ele não veio conversar com a esposa. Ele comunicou a atitude dele. Ele comunicou que traria a mãe dele para vir morar com eles. Já foi desse jeito. E aí seguiu a vida, né? Só, gente, que nesse caso aí, a sogra começou a implicar com a nora. Chegou mansa alguns dias, mas daqui a pouco começou a implicar com o tempero da comida. E a nora dela era uma pessoa de boa, calma, sabe, compreensiva, gostava da conversa. Aí falava lá, né? Daqui a pouco ela foi começar a reclamar, a se meter em relação à mobília da casa. Que queria assim, e que desse jeito, daquele, e a nora não falava. Estava ali vendo aquela situação, não estava sabendo lidar com essa situação, não sabia o que fazer. Por quê? Porque tinha dificuldade de se colocar. Uma dessas noites, o marido chegou, ela ensaiou uma conversa com ele. Começando a falar com ele o que estava acontecendo. Sabe o que ele fez? Ele falou: isso é coisa da sua cabeça. Ela tomou um choque. Coisa da minha cabeça? Isso é coisa da sua cabeça. Né? Menosprezando uma situação que já estava complicada para ela. Ela, por um tempo, amenizou, não quis falar, aquilo foi ficando mais complicado, e nessa tentativa, segundo ela, ele jogou um balde de água fria no relacionamento deles. Olha que situação. E o tempo foi passando. A sogra, nesse caso aí, nessa situação aí, existe um leque de situações, né? Ela tinha ciúme do filho. A mãe tinha ciúme do filho. E aí, o tempo foi passando, a nora começou a adoecer. Ela ficou introspectiva, ela começou a murchar, ela não estava mais suportando essa situação, foi ficando triste, e o marido ali fingindo, né, segundo ela, que não estava acontecendo nada. Qualquer coisa que acontecesse, ele dava a razão à mãe. E aqui isso foi minando
foi minando a esposa. Uma irmã dela chamou ela e perguntou, ela começou a perder peso. Aí perguntou para ela, o que está acontecendo? Você acabou de casar, vocês estavam se dando tão bem, o que está acontecendo? Ela não falava. Não falou nesse dia. Passou mais um tempo, a irmã chamou ela de novo com mais afinco. Olha, você vai me falar o que está acontecendo? Você está doente, você não quer falar pra gente, o que está acontecendo? Aí ela estava querendo realmente conversar com alguém. Aí abriu o jogo. Falou, mas a dona veio morar conosco, eu aceitei, porque ela é uma senhora, né, a mãe dele, aconteceram problemas e tivemos que trazê-la. Aí começou a contar, né? Ela não podendo mais conduzir a minha casa do jeito que eu estava conduzindo, e a gente está se conhecendo, né? Porque a vida de casado é outra, você fica no relacionamento namorando, mas a gente sabe que assim que você casa, morar junto, né? A gente começa a ver um monte de situações que a gente não via. E ela foi ali falando, né, que o que estava acontecendo. A irmã ficou horrorizada. Como assim? Como assim? Você está deixando ela fazer isso tudo? Você não conversou com ele? Aí eu conversei, mas ele falou que é coisa da minha cabeça. A irmã, mais indignada ainda, ficou. Não, não é assim, você tem que chegar e conversar. Você quer que eu vá conversar com ela? Ela falou, não. O problema é meu, quem tem que resolver sou eu. Eu vou conversar com ele. Mas como é que pode você estar nessa situação? Gente, e ela começou a ir para o hospital, fazer um monte de exame, porque a coisa demorou um tempo. Nós não podemos aqui afirmar, né? Nem ela. Mas o que foi que aconteceu? Ela fez um câncer de garganta. Bem complicado. E cada vez mais a ciência, através das pesquisas, ela vem falando do teu comportamento mental, do teu emocional, do teu lado espiritual, que se não estiver dentro de um equilíbrio, se a gente não cuida dessas situações, se a gente não cuida da gente, a gente adoece. Cada vez mais está sendo levado em consideração essa questão, esse outra vertente, né? Por isso que nós te convidamos para você estar conosco aqui nessa jornada, para a gente ir trabalhando a nossa cabeça, para a gente entender sim que a gente pode se colocar, que a gente pode dizer não, dizer, olha, eu não quero isso, eu não quero que você haja comigo assim. Talvez, meu irmão, minha irmã, não seja contigo essa situação. Talvez você tenha isso muito resolvido na sua vida, de se colocar, de dar limites, mas são muitas as pessoas que não. Esse caso que eu estou te contando, ele é verdadeiro. Ela, por medo, por um bloqueio, que não sabe aonde foi que ela adquiriu, mas principalmente na infância, né? A gente tem muitas dessas questões, isso vem mais tarde, né? Aflorando, mas voltando para a história. Ela falou, como é que eu vou fazer isso? É a mãe dele, sabe? Eu vou acabar com o meu casamento, ele não vai me compreender, ela é uma senhora, e ela mesma não estava se olhando. Conforme acabamos de falar, não podemos afirmar que foi essa situação, mas tudo indica. E aí ela chamou o marido. Falou, olha, eu preciso conversar com você. Aí foram para o quarto, quando ele ensaiou, né? Mas o que ela falou assim, eu quero que você hoje me ouça. Tudo que eu quero falar, eu vou falar para você. E a gente vai ter que resolver essa situação. Porque do jeito que está, não pode continuar. Aí ela foi relatando para ele da tristeza dela, o que ela não estava mais gostando,
que ela tinha conversado com ele, ela tentou e ele jogou um balde de água fria, menosprezando uma situação que ela estava passando, que ela deixou naquela época, mas que ela não mais agiria assim, que ela não é criança, que ela começou a entender os direitos dela enquanto pessoa no mundo. E ele também foi ficando bem assustado. Ele foi ficando bem assustado. Começou a prestar atenção na mulher dele, no que estava acontecendo. E depois que ela falou tudo que ela tinha que falar, aí ele chegou e falou para ela: então nós vamos pensar juntos em como é que a gente pode conduzir essa situação. Eu de fato não estava percebendo isso, não liguei, pediu desculpa, né, a ela, começou a entender, né, que a mãe também era uma pessoa frágil. Às vezes não é nem maldade, gente. A gente tem muita coisa para resolver. Muita coisa que a gente desconhece. Cada um de nós está num estágio evolutivo, num estágio de compreensão. Por isso que a gente não pode sair julgando, né? Fechando diagnósticos. Mas ela mesma fala: olha, eu acho que foi isso, porque foi muito difícil para mim. Mas eu vou encarar essa doença, eu vou me tratar, eu já comecei. E ele também, graças a Deus, começou a ajudá-la, né? A prestar mais atenção nisso. Por isso, queridos, que nós estamos aqui, mais uma vez, te pedindo para você compartilhar esse vídeo. Vamos ajudar o mundo, vamos ajudar as pessoas. Eu te peço que você dê um like, porque o YouTube tem que me achar, gente. E eu quero a ajuda de vocês, porque é assim que o YouTube funciona. Eu tenho até visualizações, mas tem pouca gente inscrita no canal. E os likes, gente. Vamos ajudar as pessoas. Compartilha esse vídeo com quem você acha que de repente está precisando. Aí você vai me dizer assim: tá bom, eu tenho um quê dessa questão aí, de eu não consigo falar, e você só falou que a gente não consegue aí, mas eu também te trago alguns caminhos, que nós até colocamos nos outros vídeos. Um deles é você ensaiar no espelho. Vai para o teu quarto, vai para o banheiro, e você fala para você: olha, eu vou falar. Faz de conta que aquela pessoa está na tua frente, ou faz de conta que aquela pessoa é você. E você começa a conversar. Sem briga, gente. Não precisa brigar. Mas a gente precisa se ajudar. A gente precisa se cuidar. Não deixa as coisas de virarem uma bolinha de neve. Tudo é conversar, sem briga. Às vezes vai ter briga, o que a gente vai fazer? A gente resolve, né? Mas vamos falar aquilo que está nos adoecendo. E olha que situação complicada. Na semana passada eu falei de uma senhora que ela não queria ir para casa de ninguém. Está no vídeo da semana passada, depois dá uma olhada lá. Olha só como é que a gente, né, divaga em comportamento, em pensamento, em atitude. Então temos sim o direito de fazer aquilo que nós queremos fazer. De nos colocar principalmente dentro da nossa casa, no que diz respeito à nossa vida. O outro é o outro, mas eu sou eu, a minha vida eu vou conduzir da melhor maneira que eu achar. Né? E como dissemos aqui, nem maldade dela, mas ainda um adulto já com uma idade avançada, mas infantil, sem inteligência emocional, sem inteligência espiritual, não aproveitou. E também, com certeza, ela em algum tempo da vida dela, ela criou esse comportamento. Todos nós somos assim em algum estágio. Então, meu amigo, uma outra técnica você pode escrever. Vou escrever tudo que eu vou falar, como eu vou fazer. Também é de altíssima ajuda. E aí eu te convido para você deixar teu comentário. De repente trazer a tua história para a gente conversar aqui.
Muito obrigada por você ter me ouvido. Que Deus abençoe infinitamente o teu coração. Beijos.